Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extracurricular. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro bastante impactante, uma leitura que mexeu bastante comigo, que é Cartas para Marte, que foi publicado pela editora Intrínseca e foi escrito pelo Nick Stone. Inicialmente não iria falar desse livro hoje, nesse momento aqui no canal, iria ser mais pra frente. Mas eu li esse livro recentemente para a Maratona da Kabuki, como foi uma leitura que mexeu muito comigo, que me marcou, eu mudei todo o cronograma do canal para vir falar com você sobre Cartas para Marte. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse livro daqui, que realmente é uma obra muito importante, que todo mundo deveria ler e entrar em contato com essa obra, já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos vídeos toda segunda e quarta. E caso vocês queiram, também convido vocês a me seguirem lá no Instagram, que é o Escritora Cúvia, e no Twitter, que é o Itsboba, porque assim a gente consegue ter um contato muito mais próximo por essas redes sociais. Em Cartas para Marte, nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre Justice, que é um aluno de 17 anos, um adolescente que tem um futuro brilhante pela frente. Ele nasceu em Atlanta, originalmente num bairro muito perigoso, lá na cidade de Atlanta, mas ele conseguiu uma bolsa para poder estudar num colégio privilegiado, um colégio super importante e muito bom lá da cidade, e tudo indica que ele vai para uma faculdade melhor ainda, uma faculdade de prestígio também. E além de toda essa questão dele tirar notas boas, ser um ótimo aluno, dele estar estudando numa escola ótima, o Justin também tem várias pessoas boas ao seu redor. Ele tem a mãe dele, que por mais que às vezes ela possa parecer um pouco dura, ela tem muito carinho, um amor muito grande por ele e quer que o filho melhore de vida, quer que o filho consiga as coisas boas para si. E também tem o Manny, que é seu melhor amigo. Porém, ter uma mãe carinhosa, um ótimo amigo e as ótimas notas, nada disso parece ter importância quando o Justice ele sofre violência por parte dos policiais. Tudo acontece quando ele é preso injustamente, os policiais não deixam ele se defender, explicar, tentar falar o que está acontecendo, porque ele não está fazendo nada de errado. Ele foi pego numa situação mal nada a ver, que ele estava tentando ajudar a namorada dele, que estava bêbada, que ela queria dirigir sozinha, e ele não queria deixar ela dirigir, porque ela estava muito bêbada, ela estava muito louca. Ele foi tentar ajudar ela, só que o pessoal, os policiais, eles criaram um estereótipo muito racista. De um garoto negro num bairro bom lá de Atlanta, logo pensaram que ele estava tentando assaltar a namorada dele, foram extremamente racistas, criaram um estereótipo extremamente racista e negativo e prenderam ele injustamente. Foi um curso, ele teve que passar horas na prisão até o pessoal realmente conseguir soltar. E em nenhum momento os policiais tiveram uma abordagem respeitosa ou tentaram entender o que acontecer. Eles foram super racistas e muito violentos com o Justice. E depois desse episódio tão traumático para o Justice, ele vai mudar a sua visão em relação ao mundo, de como as coisas acontecem. Por mais que tenha acabado com a segregação racial nos Estados Unidos, que aconteceu durante anos lá nos Estados Unidos, a sociedade não é tão igualitária igual as pessoas dizem. O racismo existe sim. Então ele vai começar a observar melhor a situação dos seus dias a dia. Ele vai começar a perceber o racismo que várias pessoas às vezes cometem, seja em frases, às vezes involuntariamente, às vezes voluntariamente também, porque tem gente que ainda assim é racista. Então toda essa visão de mundo dele vai mudar a partir desse ato de racismo, de violência policial que ele sofre. E a partir daí ele começa a escrever uma série de cartas para o Martin Luther King, que foi uma figura muito importante na luta pelo direito dos negros, que ele lutou bastante contra a segregação racial nos Estados Unidos e que acabou sendo assassinado. Então o Justice ele vai acabar escrevendo cartas para o Martin Luther King numa espécie de amizade, para poder desabafar com o Martin sobre o que ele está passando, sobre o que ele está presenciando, sobre a percepção dele do mundo e de como as coisas, ao mesmo tempo que evoluíram, não mudaram quase nada, que o racismo ainda continua existindo. E toda vez que o Justice escreve essas cartas, ele fica se perguntando o que o Martin faria nessa situação e naquela, como ele iria agir, que ele fica tentando se pautar muito no Martin Luther King para saber como agir diante das situações de injustiça, porque ele está muito perdido, ele ficou bem chocado com tudo que aconteceu e querendo ou não essas cartas, ele poder escrever para o Martin Luther King como se fossem amigos, como se realmente se conhecessem, de poder desabafar sobre o racismo, sobre as coisas que ele presencia, acaba sendo também uma forma de terapia para ele, dele poder falar tudo que ele está sentindo, tirar esse peso do peito dele. E além dessa situação de racismo que ocorre com Justice no livro, nós também vamos ver outras situações parecidas que ocorrem ao longo da trama, algumas diretamente com personagens da trama que acabam impactando a narrativa do livro, a história em si, e outros são casos que as pessoas comentam como um jovem negro que foi assassinado brutalmente por policiais sem nenhum motivo, o policial saiu impune. Então o livro trata sobre questões bem atuais e muito importantes na nossa sociedade. Cartas para Marte é o primeiro livro de estreia da Nick Stone, essa autora daqui, e eu fiquei muito feliz com esse primeiro livro dela, que eu senti que ela conseguiu construir uma história muito impactante, reflexiva e que mexeu comigo, e eu sinto que isso também vai mexer com mais pessoas, porque é impossível você não ler esse livro e você não sentir nada, você não pensar bastante sobre o assunto, até porque essa é uma pauta muito atual, que muita gente discute, que é preciso discutir mais sobre racismo, pra gente poder combater esse racismo, que ainda é um problema muito grave na sociedade. Inclusive, nesse ano de 2020 teve um movimento
Black Lives Matter. Então esse livro tem um contexto muito atual com tudo que a gente está vivendo na nossa sociedade, seja lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. E foi um livro também que me surpreendeu bastante, porque quando eu ouvi falar desse livro, eu sabia que o Justice ele ia escrever cartas para o Martin Luther King. Então eu achei que o livro ia ser todo em formato de carta do Justice, mandando as cartas para o Martin Luther King e contando o seu dia a dia. Mas o livro mescla a narrativa do dia a dia do Justice, o que acontece com ele e com alguma dessas cartas que ele escreve para o Martin Luther King. Então eu gostei bastante do formato em que o livro foi escrito e foi trabalhado. E como eu falei, esse daqui foi um livro que mexeu bastante comigo. Em diversas vezes eu fiquei revoltada com situações de racismo que o próprio Justice passava, que os personagens passavam, que você fica... É uma coisa tão incrédula que você fica às vezes com nojo de alguns personagens. Tem um personagem lá que fica falando de racismo reverso, que não existe. Então, se você defende racismo reverso, por favor, se desinscreva do canal, porque isso daqui não existe. E eu não quero que ninguém que defenda racismo reverso me acompanhe aqui no canal. Também tem outro personagem que acho que é tranquilo você fazer uma alusão a Ku Klux Klan, que não tem nada de errado nisso. Então e também tem a violência policial contra os negros, desse racismo que também tá incluso nisso. Você fica muito revoltado com várias situações, com a impunidade de alguns personagens por conta disso. E você, sério, é uma situação... Se eu pudesse bater um desses personagens, eu batia, porque eu fiquei muito revoltada com vários casos de racismo que foram apresentados aqui nesse livro. E o que mais mexeu comigo durante essa leitura, que me fez realmente parar, pensar, foi perceber que são personagens muito reais que a autora constrói. E inclusive os personagens racistas, que têm várias atitudes racistas. Quem nunca viu casos de violência policial contra negros? Quem nunca viu alguém falando frases racistas? Quem nunca viu gente fazendo piadinha racista? Quem nunca viu gente falando de racismo reverso como se realmente existisse? E quem nunca viu pais que falam assim: eu sou contra a cota porque meu filho estudou uma escola elitista muito cara que eu pago, ele merece ir para a federal, ele merece estudar numa faculdade boa, ele não merece perder sua vaga para um cotista. São exemplos de pessoas reais que todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez na vida. São pessoas que eu quero passar longe, porque eu não tenho nojo e desprezo esse tipo de coisa e esse tipo de comportamento. É simplesmente nojento e repugnante que ainda existe esse comportamento em 2020. E outra questão muito importante abordada nesse livro, que infelizmente continua acontecendo na nossa sociedade atual, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, é a violência policial contra os negros, que inclusive nesse ano de 2020 teve o movimento Black Lives Matter, que foi motivado pelo assassinato do George Floyd, um homem negro, que foi abordado de uma forma muito agressiva pelos policiais, tanto é que ele acabou morrendo. E querendo ou não, esse livro acaba sendo um retrato triste da nossa sociedade atual. E enquanto eu fui pesar sobre a violência policial, eu acabei achando uma matéria muito interessante do El País que fala sobre o assunto. Essa matéria é de junho desse ano e eu vou colocar um link também no box de descrição. A matéria fala o seguinte: ao mesmo tempo que as manifestações do movimento Black Lives Matter se reproduziam no país, a violência da polícia brasileira contra pessoas negras também se acirrava nas periferias. Somente em São Paulo houve pelo menos 4 casos de tortura ou abuso de autoridade por parte dos policiais militares neste mês. Sério, gente, esse livro aqui é simplesmente impecável, trata de assuntos sociais importantíssimos que realmente estão em pauta ainda em 2020, então sim, é uma leitura que todo mundo deveria ler, que é um livro que vai mexer com todo mundo, que foi uma leitura que mexeu comigo, tanto é que eu mudei o cronograma do canal pra gente falar desse livro. Eu sinto que mais pessoas precisam ler esse livro, falar desse livro, porque é uma história foda que me marcou e também mexeu muito comigo. Então aproveita essa dica. Caso vocês tenham interesse em comprar, o link de compras vai estar aqui no box de descrição. E comprando por esse link, você ajuda o canal sem gastar nada a mais. Assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E sério, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, porque eu juro que essa é uma leitura muito importante, essencial, é um livro realmente necessário de todo mundo estar lendo, de estar entrando em contato. Foi uma leitura que me marcou bastante. Então, por favor, leiam Cartas para Martin e me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, qual é a expectativa de vocês em relação a esse livro. Gente, eu juro que pra mim foi um livro 5 estrelas e que eu favoritei, foi um livro que realmente mexeu comigo e por isso que eu tô falando dele, que eu quero que mais pessoas leiam ele e tenham acesso a esse livro, porque é um livro que eu realmente considero importante e necessário. Muito obrigada e até a próxima!